Eu agradeço ao Grupo Ivone Pereira por esse convite, desse momento de estudo, de reflexão em torno de um tema evangélico. E nós, então, escolhemos no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 13, Não saiba a vossa mão esquerda. É o item 16, a beneficência. É uma mensagem do Espírito João, que foi dada em Bordeaux em 1861. E nessa mensagem, o Espírito, ele nos fala de 3 tipos de mulheres, 3 tipos de classes sociais, onde ele vem nos falando que todas podem ser ou fazer a caridade, pode ajudar aos irmãos mais necessitados. E a quarta grupo que ele se refere são de homens e mulheres que podem fazer a caridade. Então, no primeiro grupo, no primeiro tipo de mulheres, ele diz assim: a mulher rica e venturosa, que não precisa empregar o tempo nos trabalhos de casa, não poderá consagrar algumas horas a trabalhos úteis aos seus semelhantes? Cumpre com o que lhe sobre dos prazeres, agasalhos para os desgraçados que tirita de frio. Confeccione com suas mãos delicadas roupas grosseiras, mas quentes. Auxilie sua mãe a cumprir o filho que vai nascer. Se por isso seu filho ficar com algumas rendas de menos, a do pobre terá mais com que se aqueça. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. Então, todos nós, principalmente aquelas pessoas que têm uma situação mais abastada, pode ajudar, pode fazer algo em favor dos mais necessitados. E nós, então, trouxemos o exemplo de uma pessoa nobre, de uma rainha que depois do seu desencarne foi considerada uma rainha santa. É o exemplo da Isabel de Aragão. Ela nasceu em Saragossa, na Espanha, no ano de 1270 e desencarnou em Portugal em julho de 1336. Filha de Pedro II de Aragão e casou-se com Dom Dinis, o 6º rei de Portugal. Ela ficou conhecida pelas suas obras de caridade. A rainha Isabel era venerada pelos portugueses, lembrada pelas inúmeras virtudes que ela possuía. Amava os pobres e buscava sempre tratá-lo como ela tratava as pessoas que viviam na corte, as pessoas que eram nobres. Então, ela não fazia a distinção entre aquele pobre, aquele plebeu, dos nobres que viviam nas cortes. Quando saía para passear, ela era seguida por um grupo de indigentes, de enfermos, de famintos. E ela então procurava amparar a todos eles. Fundou vários conventos, ajudou a muita gente, muitas moças pobres que estavam se preparando para casar, ajudou rapazes em seus estudos, e ela então também fundou conventos, fez reformas em conventos, e ela então, por amparar muitas famílias necessitadas, ela ficou conhecida como a mãe da pátria. Mas o milagre foi atribuído a ela,
que é o milagre das rosas, todos nós conhecemos, né? Então, certa feita, a rainha, ela costumava sair e levava moedas para distribuir por onde ela passasse. Aonde ela encontrasse um pobre, ela ia distribuindo as moedinhas para ajudar todos eles. E ela então começou a sofrer comentários, críticas, que ela estava então desperdiçando o dinheiro do público. E certa feita, ela estava saindo e ela então foi interceptada pelo rei, que perguntou para ela: que levas aí embaixo do seu manto? E ela então fala: rosas, meu senhor, rosas. Ele então pede para ela abrir o manto e, para surpresa geral, eram rosas, belas rosas vermelhas. Numa época em que a Europa estava época de frio, de inverno, ela trazia rosas vermelhas, fresquinhas, cheirosas. Então, esse milagre, que é atribuído ao milagre, levou a ela e outros benefícios que ela fez, outros milagres. Ela foi então beatificada em 1516 e canonizada em 1625 pelo Papa Urbano VIII. A segunda mensagem, ele se dirige à mulher operária. Então, o Espírito João diz assim: e tu, pobre operária, que não tens supérfluo, mas que, cheia de amor aos teus irmãos, também queres dar um pouco com o que contas. Dá algumas horas do teu dia, do teu tempo, o único tesouro que possuis. Faz alguns desses trabalhos elegantes que tentam os felizes. Vende o produto dos teus serões e poderás igualmente oferecer aos teus irmãos a tua parte de auxílio. Terás talvez algumas fitas de menos. Darás, porém, calçado a um que anda descalço. Então, a operária, aquela mulher que tem um trabalho subalterno, aquela mulher que vive de fazer um biscate, um trabalho aqui, um trabalho ali, ela também pode doar. Ela também pode ajudar aquele que está numa situação mais difícil do que ela. E eu me lembro agora de um caso que ocorreu na instituição onde eu trabalho. Eu trabalho na Casa Maria de Magdala, na parte da assistência. E certa feita eu estava lá na casa e chegou uma senhora levando 1 quilo de arroz. E ela me disse: há muito tempo eu gostaria de vir aqui, de conhecer esta casa, mas eu queria vir trazendo alguma coisa. E hoje eu pude trazer 1 quilo de arroz. E me entregou aquele quilo de arroz. Eu fiquei muito emocionada, porque era uma pessoa simplória, moradora ali da região, que é uma região pobre, e ela levou 1 quilo de arroz. Quanta importância tinha aquela doação para ela, que fez um esforço, que tirou de si própria 1 quilo de arroz para levar para a nossa casa. E eu, quando eu recebi, eu lembrei daquela passagem do óbolo da viúva. Ela que deu uma moedinha. Essa moedinha valia muito mais do que as muitas moedas que os ricos colocaram ali no gasofilácio.
Jesus afirma isso aos seus discípulos. Ela estava doando daquilo que lhe fazia falta, do que era necessário para ela. E ela compartilhou com os irmãos. Então, essa senhora, ali da comunidade, visitando a nossa casa, Maria de Magdala, leva 1 quilo de arroz. É um grande exemplo para todos nós. Mas eu trouxe também a figura conhecida da Dona Benedita Fernandes. Dona Benedita, ela tem um livro que descreve a história dela, que se chama Dama da Caridade. Benedita Fernandes, a Dama da Caridade, escrita por Antônio César Perry de Carvalho. Ele é espírita conhecido também, né? Tem vários livros, e ele então faz essa biografia da Dona Benedita Fernandes. E ele diz que ela nasceu em Campos Novos do Cunha, uma região que fica entre Guaratinguetá e Paraty. Guaratinguetá, São Paulo, Paraty, Rio de Janeiro. Nasceu em 1883 e desencarnou em 1947. Presume-se que ela era descendente de escravos libertos, na época da libertação da escravatura, da abolição da escravatura. Em 1888, ela tinha então 5 anos de idade. Ela perdeu contato com a família e ficou perambulando, chegando à cidade de Penápolis, ali que pertence a Araçatuba, isso em 1925. Então, Dona Benedita tinha 42 anos, mas ela era obsediada por espíritos que provavelmente a acompanhavam desde uma encarnação que ela tivera na Europa. Então, ela sofria esse processo obsessivo. Chegando em Penápolis, ela foi acolhida por uma família, mas essa família se sentia ameaçada por ela, porque durante a noite ela andava com uma tesoura ameaçando os seus membros. Ela então foi levada para a prisão e lá ela foi ajudada pelo carcereiro e também por um senhor espírita que a visitava lá na prisão, dando passes, porque provavelmente ele já percebia o processo obsessivo que ela sofria. E ele então diariamente ia na prisão para dar passes na Dona Benedita. E certa feita, ela ouviu um espírito, que provavelmente era seu anjo, guardião ou um outro amigo, que disse para ela assim: Benedita, se prometes consagrar-te inteiramente aos enfermos e pobres, sairás daqui curada. Então a Dona Benedita, ela se compromete com esse espírito e sai da prisão e vai se unir a outras mulheres pobres que lavavam roupa no riacho. Ela, lavadeira, começou então, junto com essas senhoras, a fundar, a criar casas para abrigar crianças pobres da região, casas de madeira. Elas próprias faziam essas casas de madeira para abrigar essas crianças. E ela então, já com alguns anos de trabalho e de obra, ela foi entrevistada pelo Leopoldo Machado, essa figura conhecida do movimento espírita, e ele lá a entrevistou e publicou no jornal Clarim, onde ele escrevia. E ele então descreve assim:
A obra que se esparrama por todo o quarteirão, desbordando para outro, compreendendo escola, albergue noturno, manicômio para os dois sexos, socorro e assistência a indigentes e necessitados, hospital, casa de criança, etc. Então, uma obra que começou com casas de madeira para abrigar crianças, chegou a ocupar um quarteirão, já transbordando para o próximo quarteirão, como fala Leopoldo Machado. Uma mulher pobre que se uniu a outras mulheres pobres para começar essa obra de amor, de ajuda aos necessitados. Começou atendendo crianças e vai atender aquelas pessoas enfermas, aquelas pessoas que não tinham onde ficar, desabrigadas, adultas, hospital, enfim, uma obra que cresceu. E o Leopoldo Machado pergunta para ela como é que ela pôde construir tanta coisa se ela não tinha recursos. Então ela diz que o patrão era rico e aponta para o alto. O patrão que ela se refere é Deus, é Jesus. Então ela pedia a Jesus e as doações chegavam. E foi assim que ela construiu essa obra magnífica. E aí, a terceiro tipo de mulher, de classe, que aqui o Espírito João se refere, ele diz assim: e vós, mulheres que voltastes a Deus, trabalhai também na sua obra, mas que os vossos trabalhos não sejam unicamente para adornar as vossas capelas, para chamar a atenção sobre a vossa habilidade e paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o produto das vossas obras se destine a socorrer os vossos irmãos em Deus. Os pobres são seus filhos bem-amados. Trabalhar para eles é glorificá-lo. Sede-lhes a providência que diz: aos pássaros do céu Deus o alimenta. Mudem-se ouro e prata que se tece nas vossas mãos em roupas e alimento para aqueles que não têm. Fazei isto e abençoado será o vosso trabalho. Então ele está se dirigindo àquelas mulheres que escolheram servir a Deus em seus conventos, das suas congregações. Mas ele diz que além de fazer esses trabalhos para adornar as capelas, que também se dediquem a ajudar a esses filhos de Deus. Elas podem fazer isso. E aí nós trouxemos o exemplo também muito conhecido de todos nós, que é a história de Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Ela foi registrada com esse nome. Ela nasceu em Salvador em maio de 1914 e desencarnou também em Salvador em março de 1992. Maria Rita ficou conhecida como Irmã Dulce por suas ações humanitárias de caridade e de assistência aos menos desfavorecidos. Ficou também conhecida como o Anjo Bom da Bahia. Irmã Dulce, desde a juventude, ela já ajudava aos pobres. Ela acolhia na sua própria casa, na casa de seus pais, aquelas pessoas que estavam passando pela rua, perambulando e que estavam doentes ou com fome. Ela acolhia
em sua casa. Assim começou a história de Irmã Dulce. Ela então vai para o convento e ela então começa a lutar para que pudesse fazer obras além dos muros do convento. Ela começa a criar o germe, o início do Hospital Santo Antônio foi ali, no galinheiro do convento onde ela estava, que é o convento Santo Antônio. Ela então começa ali, dá o início às obras assistenciais que mais tarde se tornaria o Hospital Santo Antônio. Então, claro que não foi fácil ela começar esse trabalho ali no galinheiro. Então, ela lutou até o seu desencarne para manter essa obra assistencial. O Hospital Santo Antônio, ele atende, em média, em torno de 5.000 pessoas. Imagine a grandiosidade desse trabalho, a grandiosidade dessa obra. Então, a Irmã Dulce também foi atribuída a ela alguns milagres. E ela então foi beatificada em 2011 e em outubro de 2019 ela foi canonizada pelo Papa Francisco, recebendo o nome de Santa Dulce dos Pobres. Então, mais um exemplo, que não importa aonde a mulher esteja, em que classe social ela está inserida, ela pode fazer algo. E a terceira mensagem, ele se dirige a todos. E ele diz assim: todos vós que podeis produzir, dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que só pela gente mundana sois lidos, satisfazei-lhes aos lazeres, mas consagrai o produto de alguma das vossas obras a socorro aos desgraçados, pintores, escultores, artistas de todos os gêneros. Venha também a vossa inteligência e auxílio dos vossos irmãos. Não será por isso menor a vossa glória, e alguns sofrimentos haverá de menos. Então, todos nós, todos aqueles que se dedicam a um trabalho de arte ou de outro tipo de ocupação, todos nós podemos destinar uma parte dos recursos oriundo do nosso trabalho, do nosso esforço, para levar um pouco de conforto, de esperança a essas criaturas que em alguns momentos se sentem totalmente abandonadas e desventuradas, e algumas não se sentem nem filhos de Deus. E eu creio que no momento que nós levamos uma palavra de ajuda, de esclarecimento a uma pessoa que está desalentada, que está sem ver perspectivas, nós estamos ajudando. Não é só também com os recursos materiais que nós ajudamos. Nós podemos oferecer o ombro amigo para ouvir aquela criatura que está sofrida, que está desalentada, que perdeu a esperança. Nós podemos ouvir, nós podemos levar uma palavra de esclarecimento, nós podemos ajudar no seu despertamento espiritual. Então,
Tem várias situações que nós somos chamadas. Às vezes, nós não prestamos atenção. Às vezes, nós não temos ouvidos para ouvir aquele irmão que está do nosso lado nos pedindo ajuda. O necessitado, normalmente nós nos referimos àquele que não tem recurso financeiro. Falamos de diversas situações aqui. Mas nós também temos aqueles outros pobres, mais ricos, muitas vezes até ricos de recursos financeiros, mas falta-lhe algo, essa pobreza moral, essa necessidade de receber algo que possa despertar neles esse sentimento de que eles são filhos de Deus, como todos nós. Que eles possam levar, que nós possamos levá-los a refletir por alguns momentos em situações que estão levando a esse sofrimento, a infelicidade, mas quais são as causas dessas situações? Será que nós, na nossa forma imprevidente, na nossa forma de agir impensadamente, será que não é isso que está nos levando a esses momentos de aflições, de dores? Então, esse ouvir o outro e procurar dar um esclarecimento à luz da doutrina dos Espíritos. Nós precisamos nos disponibilizar para o outro. Levar um pão, levar uma água, é muito importante. Nós temos muitas pessoas passando fome. Em pleno século XXI, muitas pessoas nas ruas, muitas pessoas que nós ouvimos dizer assim: eu não como desde ontem, e já é tarde. Nós fazemos parte de um grupo onde nós distribuímos sopa, distribuímos o pão, a água, e muitas vezes, quando nós chegamos para entregar esse alimento, nós ouvimos pessoas dizendo: eu não comi hoje, eu não como desde ontem. É claro que esse alimento, quando chega, é uma festa, né? Vai aquecer os seus estômagos, vai saciar aquela criatura, mas também ele precisa de uma palavra amiga, de um olhar, de lembrá-los que eles também são filhos de Deus, que eles não estão esquecidos, que Deus está com todos eles. Mas muitas vezes eles e nós é que nos afastamos de Deus. Nós nos afastamos de Jesus. Então essa palavra de conforto, essa palavra de consolo, uma palavra que vai despertar a esperança, que vai levar um pouco de acalento àqueles corações. Um momento em que eles não estão sendo invisíveis. Tudo isso é importante e tudo isso nós podemos fazer, qualquer um de nós. Não basta levar o dinheiro, o alimento e dar
seu olhar, aquela pessoa que está recebendo. É importante olhar aquela pessoa, a ver os seus olhos, a demonstrar para eles que eles são seres humanos, que eles são nossos irmãos. Então, meus amigos, era esta reflexão que eu queria trazer para vocês. Vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 16, a beneficência. Vamos reler esses tópicos, refletir, e nós vamos nos encaixar em alguma dessas categorias de mulheres e de homens, e nós vamos então perceber o quanto nós podemos contribuir, o quanto nós podemos compartilhar com esses irmãos que estão nos esperando por uma palavra que vá alimentar as suas almas. Muito obrigada. Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, desça o teu olhar em mim, cubra o meu ser com teu amor. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Cura-me, Senhor, liberta-me. Abraça-me, Senhor, escuta-me, Senhor, liberta minha alma, inspira-me, acalma. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Inspira-me, Senhor, escuta-me, inspira-me. Vem, Senhor Jesus, ampara e conduz os meus pecados.